Bom dia, internautas que nos acompanham nessa sexta-feira no programa Repercutindo Entrevistas do Grupo Repercussão. Hoje estamos aqui com mais um convidado, pré-candidato a deputado estadual, Rodrigo Lorenzoni. Hoje já não é mais conhecido apenas como filho do ministro Onyx Lorenzoni, mas também como deputado Rodrigo, ex-secretário de Desenvolvimento Econômico, também de Porto Alegre, né? Fez um trabalho lá. Médico veterinário, atual deputado. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Felipe. Uma alegria estar aqui no Grupo Repercussão, podendo conversar com os nossos internautas aí contigo. Rodrigo, então para a gente iniciar, para quem ainda não conhece tanto, talvez não ouviu muito falar ainda quem é o Rodrigo Lorenzoni, fala um pouco mais de sua biografia, até o momento, a história de vida, a história política também, para quem está nos assistindo se situar um pouco melhor. Bom, eu sou médico veterinário de formação, como tu falaste, venho de uma família de veterinários. O meu avô era veterinário, meu pai é veterinário, já sou a terceira geração. Nós temos uma pequena empresa familiar no ramo da veterinária, temos um hospital veterinário que ano que vem completa 70 anos de funcionamento, então temos a nossa atuação, o nosso trabalho sempre identificado com o empreendedorismo, né? E sempre gostei muito de gestão, tive a oportunidade de fazer um pós-graduação na Fundação Getúlio Vargas em Administração de Empresas, depois fui fazer uma extensão desta pós-graduação nos Estados Unidos, onde tive a oportunidade de estudar e me preparar nessa área do conhecimento, né? E tive a oportunidade de presidir o Conselho Regional de Medicina Veterinária, foi minha primeira experiência na área pública, na área política, em que pese política profissional, né? Fizemos 2 mandatos ali, e ali eu acabei me encantando pela rotina e pelos desafios que a gestão pública oferecem, e pude ali testar que a política bem feita com gestão dentro de um órgão executivo, ou mesmo no parlamento, a gente pode efetivamente mudar a realidade das pessoas, né? E nós conseguimos, naquele momento, fazer alterações importantes na rotina dos médicos veterinários, criamos a primeira escola de ensino de um conselho profissional na medicina veterinária do Brasil, enfim. E, a partir dali, do término do meu mandato, né, eu retorno às atividades partidárias. Eu já tinha sido presidente da juventude do PFL, sempre no mesmo linha ideológica, no mesmo partido. E aí disputo a eleição de 2018, fico na primeira suplência, assumo o mandato em 2019, apresento e aprovo a Lei da Liberdade Econômica, passo por um período como secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico. Exatamente, secretário de Estado de Tivemos Desenvolvimento uma experiência importante ali, trabalhamos bastante pela desburocratização de uma série de programas que existem no nosso Estado. Depois tive a oportunidade de presidir em âmbito estadual o DEM, que era o meu partido, que me deu também uma bagagem aí de gestão partidária. E, por fim, fui secretário de Desenvolvimento Econômico de Porto Alegre, onde pudemos regulamentar na cidade, na nossa capital, a lei que eu tinha aprovado na Assembleia. E depois, em virtude aí de acontecimentos na Assembleia que ensejou na cassação de um deputado, eu tinha conquistado a primeira suplência, acabei sendo chamado para assumir a titularidade do mandato e estamos reiniciando, digamos assim, o trabalho que iniciamos lá em 2019 na Assembleia. Rodrigo, e tu teve um papel importante também nessa eleição do Melo em Porto Alegre, né? Tu foi um dos coordenadores de campanha dele, algo do tipo? Sim, eu na presidência estadual do Democratas, né, buscando construir o maior número de candidaturas viáveis e com qualidade, né? E além das candidaturas, projetos efetivamente que pudessem se conectar com aquilo que nós entendemos que seja o melhor para a gestão pública, né? Que é uma gestão identificada com o trabalho voltado não para a máquina pública, mas sim para as pessoas, com a redução do tamanho do Estado e com a melhoria do ambiente de negócio a partir da compreensão absoluta, né? Eu tenho convicção plena que quem gera riqueza e desenvolvimento são os empreendedores através da sua atividade, não é o Estado que fomenta a economia, quem desenvolve a economia são os empreendedores. O que o Estado tem que fazer é não atrapalhar e melhorar o ambiente de negócio para que os empreendedores prosperem, inclusive para que o Estado possa arrecadar. O Estado só vai arrecadar, ou o município, ou a União, os seus impostos a partir da movimentação econômica. Quanto mais movimentação tiver econômica, mais o Estado arrecada, mais
condições que o Estado tem de ajudar aqueles que precisam do apoio estatal. E ali em Porto Alegre, só para complementar, nós identificamos no prefeito Sebastião Melo esse projeto, né? E construímos, então, a apresentação do Ricardo Gomes, né, que é um liberal conhecido no meio acadêmico e na sua atividade política, que era integrante do nosso Democratas, como um quadro para ser vice-prefeito do Melo, e a partir dali fizemos essa parceria e ganhamos a eleição, né? Disputamos com o ex-prefeito Marquesan e com a comunista Manuela Dávila. Foi uma eleição muito disputada e tivemos a oportunidade também de contribuir com a gestão do prefeito em algumas áreas importantes do desenvolvimento, como redução de impostos e desburocratização. Se ventilava, Rodrigo, que tu ia talvez concorrer a deputado federal agora nessa próxima, até porque carrega uma força também vinda do teu próprio pai também, que tem uma trajetória na política, ministro Onyx. E por que a decisão de concorrer a deputado estadual, ser pré-candidato agora a deputado estadual? Bom, a gente enxerga a política como projetos, né? E projetos de apresentação de propostas que mudem a vida das pessoas. E isso tem que estar sempre acima de qualquer pretensão pessoal, né? Então, com a fusão do DEM com o PSL e a criação do União Brasil, nós que vínhamos de uma trajetória de mais de 20 anos do Democratas, não nos sentimos mais representados ou seguros dentro daquela legenda, porque acreditamos que o Brasil precisa seguir passando por esse processo de transformação liderado pelo presidente Jair Bolsonaro, e que vamos apresentar aqui no Rio Grande do Sul um projeto de governo para o nosso estado, alicerçado nos mesmos princípios e valores do governo federal, encabeçados, né, pelo ministro Onyx Lorenzoni, deputado federal, para o meu orgulho, né, meu pai, meu professor, né, em muitos momentos. E dentro da construção desse projeto maior, nós entendemos que por razões políticas, razões partidárias, inclusive razões pessoais e familiares, talvez o melhor caminho a ser trilhado nesse momento era a pré-candidatura a deputado estadual. Como eu tive a oportunidade de ser secretário de Estado e secretário municipal, eu acabei acumulando um pouquinho de bagagem das rotinas, e a gente entendeu que essa minha vivência pode ajudar, inclusive, nas discussões e nos encaminhamentos de um projeto de governo, e se vencermos a eleição, seguir ajudando, né? Então, decidimos que direcionar os nossos esforços ao projeto estadual, até porque a gente acredita que o Rio Grande do Sul precisa ainda passar por mudanças bastante substanciais na forma de ser governado. Não tem como dar errado se tu te eleger na Assembleia e seu interlocutor com o governo do estado, teu pai é governador. Não tem como dar errado essa construção. Eu sempre brinco, né? Pelo menos um deputado de confiança já vai ter, né? E com certeza tem muitos parlamentares que são eleitos sérios, enfim, claro, e aí tem que criar uma base para poder fazer o governo bastante sólido. Rodrigo, e qual bandeira, assim, a gente recebeu aqui vários delegados, por exemplo, que vão concorrer também a federal, recebemos também estadual a Nadine, esses dias aqui também, bandeira deles a segurança, recebemos outros nomes, bandeira a saúde. Qual a bandeira que o Rodrigo vai trabalhar já agora na campanha e também caso eleito depois? Bom, é uma bandeira que eu levo comigo desde que resolvi participar do processo político, e mesmo antes, enquanto um cidadão que não estava envolvido diretamente com a política, para mim sempre foi muito caro, que é a defesa das nossas liberdades, né? Nós vivemos momentos e ainda estamos vivendo de relativização, de enfrentamento, de questionamento das nossas liberdades nas mais diversas formas, né? Então nós tivemos um fecha-tudo muito exagerado nessa pandemia, onde tolheu a nossa liberdade de buscar a nossa oportunidade, o nosso sustento, a nossa liberdade de empreender, a livre iniciativa, né? E não é de graça que batalhei muito para aprovar a lei da liberdade econômica, né? A liberdade religiosa, a liberdade de o pai ou a mãe de família ter o direito de comprar ou não uma arma de fogo para defender a sua família, ou seja, a liberdade de expressão, né? Nós estamos vendo crimes contra a nossa Constituição aqui, né? À medida que o STF começa a condenar e a prender
políticos e cidadãos pelo simples fato de manifestarem a sua opinião, né? Então, essa é uma bandeira macro da qual eu trabalho e defendo e dedico a minha atuação na defesa das nossas liberdades, né? E do ponto de vista do desenvolvimento do Estado, um direcionamento total a partir do fortalecimento dos conceitos da liberdade econômica, que a gente vinha conversando aqui, né? Inclusive uma frente parlamentar que tu lançou na Assembleia Legislativa também, né? Últimos dias, né? Isso, exatamente. Fizemos esse lançamento na última quarta-feira, porque isso, Felipe, também passa por uma compreensão de desenvolvimento e de visão de Estado que eu tenho, né? Que quem promove o desenvolvimento econômico, né, de um Estado é a atividade empreendedora privada, né? E o Estado não pode atrapalhar e ele tem que promover condições e melhoria do ambiente de negócios para que os empreendedores prosperem, gerem renda para si, para seus sócios, gerem capacidade e oportunidade de emprego para as pessoas e renda. E a gente só vai conseguir avançar quando o Estado brasileiro, o Estado gaúcho, entender que para isso a gente precisa respeitar, acreditar, confiar e dar liberdade para o empreendedor trabalhar. E foi isso que a gente fez em Porto Alegre. Hoje, para o nosso internauta que nos acompanha ter ideia, em Porto Alegre, a partir do nosso trabalho na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, hoje 7 de cada 10 empresas que estão abertas em Porto Alegre não precisam mais de alvará. E 2 segmentos importantes da economia de Porto Alegre, que é a área de inovação e o segmento e toda a cadeia produtiva de eventos, nós reduzimos o ISS de 5% para 2%. Nós baixamos em 60% o imposto na capital para estes segmentos. E é isso que eu acredito, é desburocratizar e tirar o peso do Estado de cima de quem empreende. Eu tenho certeza que se nós fizermos isso no Estado, o Estado dará um salto extraordinário no seu desenvolvimento econômico. Rodrigo, a gente acompanhou também na Assembleia que tu está pautando uma audiência pública sobre essa questão do IP Saúde também. Fundamental também esse tema, essa nova tabela de remuneração, que tu também pode explicar um pouquinho melhor para o nosso internauta. Então, tu trabalhando para que hospitais evite o descredenciamento desses hospitais do sistema IP, porque o que vai acontecer? Superlotar o SUS daí, né? Exatamente. Fala um pouco mais sobre esse tema e essa tua luta do momento aí também. Bom, essa é uma preocupação que ela tem uma dimensão de impacto na saúde da maioria absoluta dos gaúchos se essa situação não for administrada pelo governo do estado, né? O IP hoje tem mais de 1 milhão de pessoas que são seguradas pelo IP Saúde. Isso dá mais ou menos 10% da nossa população. E o governo do estado vem negligenciando a gestão do IP há muito tempo, vem fazendo reformas ou busca fazer reformas, na minha opinião, de forma assodada, com pouco diálogo e com pouca capacidade de gestão. E o que culminou com essa crise foi a elaboração de uma portaria em que revisa alguns preços que o Estado paga para o IP, revisando para baixo. O que acontece para o nosso internauta entender? O IP, como ele vem com uma gestão horrível por muitas décadas, hoje o IP paga alguns serviços e medicamentos com preço superestimado e alguns com preço subestimado. Isso precisa ser corrigido, evidentemente. Aquilo que é pago a menos tem que ser pago a mais, aquilo que é pago a mais tem que ser pago a menos. O que o governo fez? O governo corrigiu apenas a tabela que pagava mais e não corrigiu a que pagava menos. Com isso, o governo, com essa inabilidade e incapacidade gerencial, ele tira dos hospitais 60 milhões de reais. E ele tem uma dívida com os prestadores de serviços de 1 bilhão de reais. E isso, se for mantido como está, não dá condição para os hospitais seguirem prestando serviço. Por quê? Porque cada serviço prestado pelo IP será deficitário. E aí, para cobrir o custo do atendimento do IP, o hospital, que sempre estão buscando melhorias e sempre tem dificuldades, os hospitais na média do nosso país, principalmente os filantrópicos e as santas casas, como o processo no IP é deficitário, o que ele vai ter que fazer? Ele vai ter que tirar dinheiro de um paciente que pagou convênio ou que pagou particular para tapar
o furo do IP. E o IP colapsando, da noite para o dia, como tu bem colocasse, coloca no Sistema Único de Saúde 1 milhão de pessoas e aí pressiona o nosso SUS a ponto de prejudicar o atendimento de todos os gaúchos que usam o SUS. E, por fim, para não colapsar o sistema, se o governo não fizer nada para conter isto, o que vai acontecer? O governo vai tirar dinheiro do caixa, arrecadado pelos 11 milhões de gaúchos, para tapar o furo do IP, o que também não é correto. Não tem por que 11 milhões de gaúchos pagar a conta de 1 milhão de gaúchos. Então, o governo do estado precisa ter responsabilidade, aplicar gestão, e nós, inclusive, estamos já com uma audiência pública marcada, convidando o IP, será dia 20 no plenarinho da Assembleia, só está definido se vai ser às 9 ou às 10 horas da manhã, com o Ministério Público, com a Federação dos Hospitais, os usuários do IP, o governo do estado, para que a gente possa achar uma saída para que não traga prejuízo à saúde de todos os gaúchos que usam o Sistema Único de Saúde. Rodrigo, ainda no tema da saúde, uma pergunta que a gente vem fazendo para todos os candidatos que chegam aqui, para dar uma entrevista aqui no Grupo Repercussão, é a questão dos hospitais regionais, porque chega agora sempre eleições, se fala muito aqui pelo Vale dos Sinos a questão de hospitais regionais, e esse tema divide bastante opiniões. Tem dividido aqui bastante na nossa bancada entre os candidatos. Tu é a favor de ter uma construção desse hospital regional federal ou se capacitar mais os hospitais já existentes, digamos, com mais recursos, já que já existe a estrutura ali. O que tu pensa sobre isso? Assim, tem dividido bastante opiniões esse tema. Os dois, não vamos ser demagogos, não tem como fazer. Sim. Não tem como, o governo não tem dinheiro para qualificar aqui os hospitais, para dar recursos, e também o Hospital Regional Federal. Então, qual a tua opinião entre um e outro? Bom, primeiro, isso varia muito, né, de região para região, dependendo da estrutura hospitalar e assistencial que cada região tem consolidada, né? Eu acredito que o melhor modelo é o modelo que possa atender melhor e mais rápido as pessoas, né? E a gente sabe, dentro de uma linha absolutamente conectada com a realidade, que a construção de um hospital regional para resolver o problema de curto prazo, ela é quase que impossível, né? E não tem mais tempo para político, parlamentar, pré-candidato vir aqui dizer que defende que nós vamos fazer o hospital regional, porque a gente não está falando a verdade no curto prazo, né? Então, o que eu entendo que era importante e é importante um governo fazer? Primeiro, colocar gestores que entendam muito de saúde. A partir daí, juntar a região com os prefeitos, com os prestadores de serviço, entender como isso está montado e de que forma o governo do estado pode agir no sentido de otimizar a prestação de serviço, né? E aí, dentro daquilo que é possível, fazer parceria com os hospitais privados, fazer parceria com os laboratórios privados, fazer parceria com a rede pública, fazer parceria com a Santa Casa e ver de que forma tu monta uma rede pública, uma rede de prestação de serviço público que não precisa necessariamente ser executada pelo público, para que a gente possa atender a nossa população. Então, eu até peço desculpa se eu não consegui responder objetivamente a pergunta, do ponto de vista assim, eu sou a favor ou contra, porque eu acho que a gente precisa identificar entender o modelo cenário, de cada região, identificar a dificuldade e buscar uma solução para ela, porque não existe pacote pronto e não existe dinheiro sobrando para a gente iludir as pessoas. Essa é a série de entrevistas do Grupo Repercussão. Estamos indo para a parte final, em série de entrevistas, ouvindo todos os pontos de vista dos mais variados partidos, recebendo candidatos aqui, pré-candidatos, deputado estadual, federal, ao Senado. Já tivemos o candidato Mourão, a governo do estado também, que uns dias o Onyx também vai, o Rodrigo me adiantava, também vai passar pelo Repercussão para dar uma entrevista, e priorizando também pré-candidatos estaduais federais aqui da região de abrangência do Grupo Repercussão, ou então também aqueles que possam ser de outras regiões, como Rodrigo é de Porto Alegre, mas que tem alguma representatividade aqui na região também, Rodrigo, porque o Repercussão sempre luta pela região realmente ter representantes ou deputados que atuem aqui para o nosso povo, para a nossa comunidade aqui. Rodrigo tem o Oséias de Araricá também, né, que concorreu à prefeitura na última, foi super bem votado. Ele é teu assessor aqui, faz esse meio de campo para ti aqui na região, né? Correto? Correto, corretíssimo. Eu acho que nós estamos aqui numa região altamente importante para o desenvolvimento do nosso estado, pela relevância daquilo que acontece aqui, pela sua característica econômica, que tem também as suas dificuldades, os seus gargalos
gargalos. E eu acredito muito que na política a gente constrói a relação política, pessoal, com o tempo, né? E o Oséias, que tu comentasse bem aqui, é um parceiro de partido que se tornou um amigo pela identificação de valores que nós temos, né? E que eu convidei o Oséias, que por meu orgulho aceitou, né, o desafio de representar o nosso mandato aqui na região. E aí, ao longo do tempo e do trabalho, a gente vai fortalecendo e construindo essa relação. Eu sou natural de Porto Alegre, estou aqui pertinho, né? Então a minha predisposição e o meu compromisso é que a gente possa, através do trabalho, sempre com muita verdade, muita franqueza e com posições muito bem definidas, a gente possa avançar para que eu possa fazer com que o meu trabalho seja útil para o desenvolvimento aqui da região. Agora sim, entramos nas duas últimas perguntas, as mais, digamos assim, que têm levantado mais polêmicas, que cada um divide seu ponto de vista aqui também. A avaliação do governo Eduardo Leite, Ranolfo agora, Rodrigo. Qual a tua avaliação? Bom, eu acredito que o governo Eduardo Leite iniciou com uma grande expectativa, né? Um jovem governador eleito, vindo de uma cidade grande, em que teve uma administração bem reconhecida, como o caso de Pelotas, e que inicia o governo de uma forma bastante positiva. Eu acho que os 2 primeiros anos de gestão do governador Eduardo foram muito bons, porque ele conseguiu dar sequência àquilo que já vinha sendo implementado e iniciado pelo governador Sartori e implementa uma pauta econômica bastante importante para o nosso estado, né? Então fizemos a reforma da Previdência, fizemos a privatização da CE, da CRM, da Sulgás, a reforma administrativa, uma série de ações para ajustar, né, o caixa do estado, que tinha seríssimos problemas. Quando vira a segunda metade do governo, eu acho que o governo começa, e o próprio governador começa a se perder no compromisso com o povo gaúcho, porque começa a preponderar o desejo obsessivo dele pelo poder e a busca da sua viabilização como pré-candidato à presidência da República. E a partir daí, ele subjuga o povo gaúcho e faz do Rio Grande do Sul um laboratório político para ele se cacifar nacionalmente. Eu fui secretário do governo dele e sou muito grato pela oportunidade que tive de ajudar o nosso estado, mas justamente saio quando identifico que os valores que eu defendo não estão mais representados dentro do governo dele. E um deles é a liberdade. No momento em que a gente tem a pandemia e que ele proíbe os trabalhadores de trabalhar, que ele fica lá no Palácio do Piratini pintando os mapas e que ele chega num momento de absurdo em que ele diz o que o comerciante pode vender e o que o consumidor pode comprar quando ele lacra as gôndolas de supermercado, para mim ali foi a demonstração total e absoluta de que não estava ali do lado dele nem a ciência, nem os interesses dos gaúchos. E a partir dali, ele renuncia à maior honraria que um político gaúcho pode ter, que é ser governador do estado, para ser alguma coisa que ele ainda não sabia. Ele mergulha no PSD, sai do PSD, perde a prévia, conspira contra o candidato que ganhou a prévia dele e hoje busca eventualmente romper o compromisso e a palavra dada com a sociedade gaúcha na última eleição e ao longo de todo o seu governo, que não ia à reeleição e daqui um pouco concorre à reeleição de novo, que é um direito legítimo que ele tem. O que não é legítimo é mentir para as pessoas. E eu acho que o governador Eduardo Leite, que inicia o seu governo como um político jovem promissor, acaba esse ciclo de 4 anos como um jovem político de práticas antigas. Vamos lá, então. Pergunta final, também tua opinião. Avaliação do governo Bolsonaro, que teu pai está lá, o ministro Onyx. A gente falava aqui nos bastidores também, o Onyx, um coringa, passou por diversos ministérios lá, e tu com certeza acompanhou bem de perto também, por ser teu pai principalmente. Avaliação do governo Bolsonaro e essa polarização, acabou polarizando, né, Rodrigo? Enfim, terceira via quer colocar candidato, e o Grupo Repercussão também respeita todo, não levanta nenhuma bandeira de nenhum partido, de nenhum candidato, mas acabou polarizando, é o que o cenário... enfim, falar dessa polarização e avaliação do governo Bolsonaro. Bom, eu acho que o governo Bolsonaro é um governo que se destaca a partir da conexão com as pessoas
e de fazer um enfrentamento, né, do sistema político que se apoderou do nosso país e do governo do nosso país nas últimas 4 décadas. E isso não é fácil, fazer esse enfrentamento e redirecionar as ações de um governo para as pessoas. E como que a gente identifica isso? A Lei da Liberdade Econômica, em âmbito federal, é um dos exemplos, né? O processo de busca de concessões, privatizações, otimização da máquina pública, o respeito ao teto de gastos, isso tudo, a reforma trabalhista com a sua manutenção e o seu aperfeiçoamento, a gente ainda tem muito para evoluir, mas isso começa a trazer credibilidade novamente para o nosso país e segurança para quem quer empreender aqui, né? Depois, quando vem a pandemia, ele é o primeiro governante a dizer, né, o presidente Bolsonaro, que precisávamos ter equilíbrio entre o cuidado com a saúde e o cuidado com a economia, porque o desemprego e a fome mata mais ou igual a qualquer pandemia, né? E, do ponto de vista da saúde, não faltou nenhum centavo para o SUS, né? Se a gente for observar, o governo Dilma entrega o Brasil com 22 mil UTIs, e hoje o Brasil tem 44 mil UTIs, né? Podia até ter mais, mas teve muito governador que resolveu esconder os respiradores atrás das paredes, né? Se não fosse isso, poderíamos ter mais. O auxílio emergencial, liderado pelo ministro Onyx Lorenzoni, atendeu 68 milhões de brasileiros, foram 270 bilhões de reais investidos para botar comida na mesa de quem mais precisava, ou seja, um governo que olha e se direciona para as pessoas e dá o apoio. Não faltou uma dose de vacina, né? O Brasil é um dos países que mais vacina no mundo. O Brasil adquiriu quase 1 bilhão de doses de vacina, todas compradas pelo governo federal. Nenhuma foi comprada pelo Eduardo Leite, pelo Dória ou por ninguém. Todas foram adquiridas pelo governo federal. E, a partir daí, com as ações de busca de equilíbrio da nossa economia, como o BEM e o PRONAMP, que garantiram alguns empregos, estão permitindo a manutenção, que garantiu a manutenção de empregos de carteira assinada, foram quase 11 milhões. Hoje, a gente vê o Brasil retomando o seu processo econômico com números importantes, como o Brasil está tendo a maior queda de desemprego desde 2016, e do G20 é o país que teve o melhor desempenho nisso. Por quê? Porque tiveram ações direcionadas às pessoas e à manutenção do emprego, e não tem corrupção. Então, por que sobrou dinheiro para poder investir nas pessoas? Porque não se roubou o dinheiro. Então, eu acho que o governo Bolsonaro tem méritos importantíssimos, além da defesa da nossa liberdade, né? Nunca foi contra a vacina, foi pelo direito de eu me vacinar ou não, e eu decidir se meu filho vacina ou não, e não o político decidir por isso, né? E a polarização, para acabar, né? É porque a gente tem um sistema contra o Bolsonaro, que está buscando enfrentar este sistema. E, do ponto de vista político, eu acredito o seguinte: e a política, e que bom que a nossa sociedade começa a entender e olhar para isso, tu tem que ter posicionamento e lado na política. E nós temos uma candidatura do Bolsonaro que identifica, ou se identifica com valores da família, da pátria, da liberdade, do desenvolvimento, e nós temos a candidatura do PT, que tem princípios e valores que a gente reconhece que existem. Eu não concordo, acho que é o caos aquilo que eles defendem. Mas eles estão lá defendendo o coletivismo, o Estado forte, o pouco espaço para o empreendedor, a relativização dos valores da família, da sociedade privada, defendem tudo da propriedade privada, defendem tudo aquilo que gerou o caos na Venezuela, que gerou o caos em Cuba, que gerou o caos na Argentina e que está levando o Chile para lá. Mas nós temos duas posições claras. E aí nós temos na esquerda, além das ideias nefastas, práticas podres de corrupção. E nós temos aqui um lado que defende a democracia, a liberdade e o desenvolvimento. E por que a terceira via não se consolida? Porque a terceira via não tem projeto, a não ser o projeto de poder, né? E ninguém cria a terceira via, não é partido político que cria a terceira via, não é as pessoas que criam, não é a mídia que cria a terceira via. Quem cria a via eleitoral é a sociedade, e o quanto esses grupos políticos se encaixam com a sociedade. Então, não tem outro caminho a não ser, na minha visão, essa dicotomia, né? E pelo que a gente está vendo, está muito sólido na cabeça do povo brasileiro, que na sua essência, na sua maioria, é um povo honesto, trabalhador, que preserva bons valores, que o presidente Bolsonaro é favorito nessa eleição. Rodrigo Lorenzoni, pré-candidato a deputado estadual, essa foi
a entrevista dessa sexta-feira do Repercutindo Entrevista. Obrigado por ter comparecido aqui em nossos estúdios, Rodrigo. Eu que agradeço a oportunidade, parabéns pelo trabalho do Grupo Repercussão, que tem orgulhado aí não só a região, mas aqueles que apostam no empreendedorismo por todo o talento que vocês vêm conduzindo a empresa e reportando os fatos sempre de forma independente e com a verdade. Voltamos na próxima segunda-feira, continuidade da série de entrevistas com pré-candidatos a deputados estaduais e federais.